Eu sei que o Senhor falou com você, eu sei que algo especial foi derramado aqui nesse momento de louvor, mas agora a gente precisa ouvir a palavra, e a palavra vai falar no nosso coração. Então, pede para Deus. 30 segundos. Deus, fala comigo através dessa palavra. Pai, no nome de Jesus, fala conosco. Abre o nosso coração para que a gente possa ouvir essa palavra. Senhor, nos conecta com o que realmente importa. Que a gente possa sair daqui de uma maneira diferente da que a gente entrou. Senhor, nós pedimos um toque do céu. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Gente, Deus está fazendo um mover no nosso meio. Quem acredita nisso? Por onde a gente vai, por onde a gente passa, a gente vê o Senhor falando nas nossas vidas, tocando as nossas vidas, trazendo palavra para a gente. Quem parece que Deus está cercando você? Levanta a mão. Nossa, né? Parece que Deus está fazendo assim, ó. Eu vou pegar você, eu vou pegar você. Você está tipo fugindo. Não, Deus. Mas Deus vem, a palavra vem e nos envolve. A palavra tem nos envolvido, Deus tem nos envolvido. E cada dia mais nós temos percebido o quanto Ele quer algo de nós. 2 semanas atrás, quem estava aqui 2 semanas atrás? Foi 2 ou foi 3? Eu não me lembro agora. O Lori. O Lori pregou sobre cheios do Espírito Santo. Quem lembra? Do que ele falou? Cheios do Espírito Santo. É óbvio? Não. Que texto que ele falou? Quem lembra? Atos 1:8. Qual é o texto? É lógico, né? Quem lembra do texto de cor aí? Por favor. Se você lembra da pregação, o Lori falou o seguinte: receberão. Receberão é a mesma palavra para você pegar com a mão, agarrar e usar. Quem lembra disso? Não, ninguém. Tá todo mundo fazendo uma cara de que não lembra. Só o Everaldo que levantou a mão com convicção. Chegou hoje? Então você vai receber essa palavra em nome de Jesus, amém? É isso aí, bora nós. Jesus disse para os discípulos assim: fiquem em Jerusalém, que vocês vão receber poder. Esse receber é pegar para usar. Vocês vão receber esse poder para usar. Quem lembra do que era poder? Dunamis. Lembra disso? Não. Tá. Dunamis é o quê? O poder explosivo de Deus. Então, Deus ia derramar sobre eles o quê? Deus ia derramar o quê? Deus ia matar todo mundo explodir? Não. Né? Óbvio que não. Mas o que ia acontecer? Eles seriam tão cheios do Espírito Santo que eles, por onde passassem, seriam testemunhas. E se você pegar o texto, a palavra testemunha diz que é mártir. Aquele que prova seu exemplo com a genuidade de sua fé. Quem entende isso? Eles seriam tão cheios de algo que eles pegariam esse poder para usar e para falar para todo mundo. Quando? Quando a gente recebe esse poder? Quando o Espírito Santo vem e desce sobre nós. Essa presença que está aqui, nesse lugar, é o Espírito Santo. Quando a gente pega esse poder, a gente pega para ser testemunha. Vocês perdoem a minha voz, ela vai sumir, ela vai voltar, mas vocês vão aguentar aí, tá bom? Vocês têm meia hora para aguentar aí. Aonde? Aonde eles seriam testemunhas? Judeia, Samaria e até os confins da terra, certo? Se você lembra muito bem, o Lori falou sobre Carapicuíba, Barueri, aí de repente ele começou a citar uns bairros. Por que Judeia? Porque Judeia era o lugar que eles estavam, certo? Vamos imaginar que Judeia é Osasco. Tá vendo? Agora, o que era Samaria? O lugar onde eles não queriam ir. Você que falou, não fui eu. E até os confins da terra, por quê? Porque por onde eles passassem, o que tinha dentro deles ia ser como testemunha para as pessoas. Quem recebe essa palavra aqui? O tema de hoje é: com grandes poderes vem grande responsabilidade. Quem lembra quem disse isso? O Homem-Aranha. O Tio Ben. Tio Ben não tem jeito, né? Esquece.
A tia May também? O da tia May eu não lembro. Foi antes de morrer. Por quê? Quem lembra? Porque o quê? Porque não, é óbvio que ele morreu porque ele levou um tiro, gente. Quer assistir o filme? Viu? Mas por que ele falou isso? Nossa. Entendeu, né? Tá bom. Gente, por que o nosso tema é sobre poder e responsabilidade? Lembra que eu falei que tem um mover acontecendo no nosso meio? Sim. Obrigado. Deus está derramando sobre nós, cara. Isso é algo muito especial. Você com certeza teve uma experiência com Deus aqui hoje, você tem vindo, e se você veio pela primeira vez, você já teve uma experiência com Deus, e você vai continuar tendo. O Senhor tem derramado algo sobre nós, mas o que nós estamos fazendo com isso? Com esse poder que a gente recebe, o que a gente faz? Gente, nós temos atos para viver nas nossas vidas. Eu iria citar Atos 2, 3 e 4. O que acontece? Perdão. O que acontece nesses Atos 2, 3 e 4? Os discípulos são cheios do Espírito Santo. Pedro prega. Mais de 3.000 pessoas, fora mulheres e crianças, se convertem. Ele estava cheio do Espírito Santo. Pentecostes vem. Ele começa a falar, cheio de autoridade. E o que acontece? As pessoas se convertem. Certo? Todo mundo lembra disso? Atos capítulo 3, eles estavam andando pela rua, eles estavam entrando no templo. De repente um cara vem e fala assim, me dá uma moeda, eu sou aleijado, me dá uma moeda. E aí Pedro fala assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Puf, levanta o cara. E o cara ficou o quê? De pé, curado. Atos no capítulo 4, eles são o quê? Presos. Mas eles não deixam de falar do amor de Deus. Eles não negam o evangelho que eles vivem e eles continuam pregando. Mais de 5.000 pessoas foram entregues a Jesus pouco tempo depois das 3.000. Amém? Nós, como testemunhas, como somos? João 14, 12. Se você está anotando, não precisa abrir, tá? Aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado. Isso é Jesus falando. Mas fará ainda coisas maiores do que estas. Porque eu, Jesus estava falando, estou indo para o Pai. Quem aqui acredita nisso? Para isso acontecer, nós vamos precisar entender as responsabilidades que Deus deixa sobre a nossa vida. Se eu quero viver essas coisas, se eu quero viver esse testemunho, existe um jeito, existe um como fazer isso. E esse como está muito bem descrito nos textos que a gente leu. Hebreus 12. Portanto, agora que a gente está rodeado de tanta gente que está falando disso, tanta testemunha, vamos tirar o que nos atrapalha. Vamos tirar o pecado. E vamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus. Quem é Jesus para nós? Autor e consumador da nossa fé. Ele que suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Ponto 1. Se você está anotando aí. Quem estava aqui semana passada? O que a Andressa falou? Quando erramos. Certo? O que ela falou? Que Deus nos perdoa. Que exemplo que ela deu? Filho pródigo, muito bem. Quem acredita aqui que se errar vai encontrar o perdão do Senhor? Amém. O que esse texto fala é: livremos do pecado e do que nos atrapalha. Mas ele não fala só, livremos do pecado. Ele continua. Ele fala como? Presta atenção. Livremo-nos do que nos atrapalha e do pecado e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Como? Tendo os olhos em Jesus.
Ponto 1, se você já tem perdão, purifique os seus olhos. Você já levantou a mão aí e falou que Deus te perdoa, não é? Purifique os seus olhos. Jones, como é que eu purifico os meus olhos? Mateus 6:22 fala que os olhos são a candeia do corpo. Você não consegue, muitas vezes, não olhar algo. Mas você precisa deixar que as coisas entrem no seu coração. Antes de começar aqui, a Silene nos trouxe uma palavra, eu vou compartilhar com vocês. A Silene está lá embaixo agora, escutando o culto, e ela falou o seguinte: sem santidade, presta atenção no que eu vou falar agora, sem santidade é impossível olhar para Deus. Deus e o pecado, eles são uma mistura heterogênea, não se mistura. Não tem como eu estar mergulhado no pecado e querer olhar para Deus, porque Deus não consegue chegar nesse lugar. Veja, Deus é tão bom e tão cheio de misericórdia, mas quando o pai abraça o filho? Quando? Desculpa, eu dei um susto em você. Quando o filho volta para casa. Entende? Eu preciso que você pare. Por favor, essa palavra é muito forte. Eu preciso que você abra os seus ouvidos. Eu preciso que você pare de ser criança. Eu preciso que você entenda que o Senhor está te chamando, independente da sua idade, para uma vida de santidade. E uma vida de santidade não é uma vida de regras e regras e regras. É uma vida de olhos fixos em Jesus. Ele é santo. Só Ele é santo. E à medida que você... A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Mas à medida que você canta Santo, Santo, Santo é o Senhor, você vai reconhecendo a santidade de Deus dentro do seu coração. E você vai começar a viver essas coisas. Amém? Ponto 2. Todo dia. Repete comigo. Todo dia. De novo, todo dia. Mais uma vez, todo dia. Mais uma vez. Mais uma vez, para enquanto eu abro água. Amém, mais forte, todo dia. Eu espero que você tenha entrado no seu coração como entrou nos meus ouvidos. Levítico 6:12. Não precisa abrir, vai. Vamos ser rápido aqui. Mantenha aceso o fogo do altar, ele não deve ser apagado. Toda manhã, repete comigo, toda manhã. Mais uma vez, toda manhã. O sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente. Repete comigo, continuamente. Aceso no altar, não deve ser apagado. Eu precisaria nem explicar, né? 2020. Quem lembra do encontro das galeras de 2020? Eu lembro de dar 10 horas, a gente não poder mais fazer barulho e o Nick começar a cantar, nos tornamos responsáveis. Eu falei assim, meu Deus, ou a gente vai ser responsável por uma multa, ou algo do Senhor vai acontecer. E algo do Senhor aconteceu. A gente viu muita chama apagar depois disso. Porque a pandemia veio como um balde de água fria sobre a chama e a lenha de muita gente. Às vezes a sua lenha também foi apagada. Eu lembro que 2 semanas depois eu estava em casa tentando fazer um culto online, eu estava com um cabo até no meu pescoço. O Senhor provou o nosso coração para que a gente chegasse até aqui, continuando a queimar, e eu posso confessar isso para vocês, gente. Eu passei por tempos difíceis também. Nós passamos por tempos difíceis. Mas hoje o Senhor continua nos dando essa palavra. Todo dia, todo dia, todo dia.
Sabe por quê? Porque Ele quer todo dia ter uma experiência com você. Ele quer todo dia derramar algo sobre a sua vida. Ele quer todo dia ser seu amigo. Quando Deus derramava o maná, quem lembra do maná? Quando Deus derramava o maná, o que Ele falava? Ele falava assim, olha, não guarda, porque se você guardar, vai estragar. Todo dia você tem que ir lá para buscar. Ah, Deus, mas vai derramar muito maná. Todo dia o povo precisava ir lá buscar. Para quê? Para lembrar que eles dependiam de Deus e o maná não era deles. O maná era do céu. E caía sobre eles. Nós temos hoje a oportunidade de mudar isso nas nossas vidas. A cada dia você tem a oportunidade de mudar isso sobre a sua vida. Porque Deus tem falado sobre nós algo assim, você precisa se santificar, você precisa se separar, você precisa ouvir a minha voz. E cada vez mais nós temos sido roubados no nosso tempo. E Deus tem continuado a falar e nós temos dificuldade de ouvir. Isso aqui é um instrumento que eu tenho usado, e algumas pessoas também têm, chama Bíblia 365. O que tem em 365? O ano. Ótimo. Perfeito, é isso aí. Gente, aqui tem versículos separados por dia. Se você é como eu, uma porta, e tem dificuldade de ler a Bíblia todo dia, ele te ajuda. Gente, eu perco os dias. Parece muito burro, né? Mas a gente precisa, todo dia, se alimentar disso daqui. Eu vou falar mais pra frente sobre a Bíblia em si. Mas todos os dias nós precisamos ir lá no nosso altar, tirar as cinzas e fazer um fogo novo. Amém? Lembra que o fogo precisa estar continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Amém? Ponto 3. Presença de Deus. Repete comigo, fome. Repete mais uma vez, fome. Quem está com fome? Isso. Vocês são rápidos, né? Eu tenho um amigo que diz que Deus se move por fome. Como assim, Jones? O que você está falando? Deus tem fome de hambúrguer? Não. Deus se move pela fome do seu povo. Eu tenho uma experiência para contar, eu vou contar um pouco mais para frente, mas quando eu entendi que a minha oração, ela não muda a Deus, a coisa ficou um pouco mais fácil, né? Mas o que mudou na minha vida? Mudou que eu comecei a perceber que quanto mais eu tinha experiência com Deus, mais eu estava aberto para Ele me encher. Isaías 44:3 diz, porque eu derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44:3. Você precisa buscar com fome pela presença de Deus. Jones, eu não estou entendendo o que você está falando. Hoje o Anésio falou sobre avivamento e santidade. E se eu fosse você, eu saía daqui, ia para sua casa, ligava no YouTube e ouvia. Porque é uma palavra que vai mudar a sua vida e eu espero que mude tanto a sua vida quanto essa que eu estou falando para você hoje. Porque Deus está se movendo e nós precisamos ter essa responsabilidade de se mover junto. Nós precisamos entender que é nossa responsabilidade ser cheios do Espírito Santo. E ele falou sobre Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho que leva à dissolução, mas encham-se do Espírito Santo. Por que eu estou falando de fome, de presença de Deus e desse texto ao mesmo tempo? Porque é muito fácil a gente esquecer da coisa mais importante para nós. E a coisa mais importante para nós é Deus. É muito fácil a gente deixar as coisas passarem
da nossa mão, as coisas caírem da nossa mão. Enquanto Deus quer ministrar a nossa vida como Ele ministrou aqui hoje. Deus, Ele não quer ser só seu amigo, Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer cuidar de tudo para você. Ele quer te abençoar, como diz o texto. Ele quer abençoar a sua família. Mas nós não conseguimos estar preocupados porque nós não temos fome de Deus. Nós não temos essa sede por buscar dele. A gente tem sede pelas coisas da carne. Por quê? Porque a gente está alimentando elas. E a gente precisa começar a alimentar as coisas do Espírito. A gente precisa começar a deixar as coisas do Espírito tomarem a nossa vida. A gente precisa se tornar um homem, uma mulher, uma menina cheias do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, para que a presença de Deus se manifeste por onde você passar. Amém? Amém. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício santo e a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se... O texto está aí? O texto está diferente do meu? Então por que vocês não estão falando? Não se amoldem ao quê? Mas pela da sua mente, para que sejam de experimentar. No final virou uma salada, mas está tudo bem. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O ano é 2018 e eu estava um caco. E aí 2019 começou, eu fui para o Retiro de Guará e o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim, não foi para isso que eu te chamei. Não foi para tudo que eu estava vivendo que eu te chamei. Deus falou para mim. E aí eu conheci a Bruna Burim. Quem lembra da Bruna? Ela pregou aqui esses dias. Uma fofa. Gente, a Bruna, ela é líder de torcida organizada da faculdade. Se você está na faculdade, sabe que a torcida organizada não é uma coisa muito boa. Imagina o líder, né? Gente, ela batia de porta em porta nas salas de aula, chamando a galera para festa. E era festa open bar. Então ela vendia ingresso para festa open bar. Ok, essa era a Bruna que eu conheci. Meses depois, o ano é 2018, ela bate nas salas assim, na minha sala e na minha turma e fala assim, gente, vocês sabem o que é célula? E eu, como um bom crente que não queria nada com nada, baixei a cabeça e me escondi atrás do meu computador. Não. Eu lembro que na hora eu tentei me esconder e aí tinha um amigo que era muito espalhafatoso. E ele, Lajão! Uma célula, Lajão! Aí eu, me acharam aqui de novo. E aí o Max, quem lembra do Max, um fofo também, começou a se envolver e uma galera da minha sala começou a ir. E a menina Bruna, outra Bruna, que não falava absolutamente nenhuma palavra na sala de aula, começou a ir, começou a cantar, o Espírito Santo começou a agir dentro daquela faculdade. E eu lá, escondido, atrás do meu computador. Eu lembro que depois do retiro de Guará, o Senhor falou comigo. E eu falei, cara, eu vou lá. Eu vou ver o que está acontecendo lá. Gente, era muito engraçado. Porque era uma ação do Espírito Santo que eu não sei te descrever. O que eles tinham? Um menino que sabia tocar violão e tinha medo de tocar violão. Uma menina que tinha acabado de se converter. Um cara de alguma igreja aleatória que apareceu lá. E um monte de gente com sede de Deus. E o Senhor se manifestava naquela sala de aula. Eu lembro que no abril de 2019, a gente fez o nosso... o primeiro evento foi em novembro de 2018. E eu estava lá tocando, mesmo não estando uma coisa muito boa. E foi umas 100 pessoas. Chutei. Em abril tinha 300. Glória a Deus. E o pró-reitor pegou o microfone e falou assim, vocês são uma bênção para essa faculdade. Obviamente que ele não falou a palavra bênção, porque é muito crente, né? Ele falou, vocês são muito bons.
Porque as pessoas estão vindo com depressão e chance de suicídio e indo nesse grupo e sendo transformadas. Eu fui muito confrontado. Porque, imagina, que eu tenho, na época, tinha... Ixi, a matemática bugou agora. Devia ter uns 20 e poucos anos de igreja. A menina tinha acabado de se converter. E ela estava fazendo muito mais do que eu. Ela fez o quê? Ela se tornou um sacrifício vivo e agradável diante de Deus. E sabe o que aconteceu? A minha vida foi transformada. Eu lembro que o número de pessoas que voltavam para Jesus, ou que eram desviados, ou que eram meia boca, foi mais de 10. Tem mais de 10 pessoas ativas na liderança de igrejas, espalhadas por aí, porque a Bruna disse sim para uma coisa que ela nem sabia o que tinha que fazer. E de repente as pessoas começaram a se somar naquele lugar e o Senhor começou a fazer. No último evento que a gente participou antes da pandemia tinha 500 pessoas. Uma faculdade foi marcada por conta da vida de uma pessoa. Você e eu, nós precisamos ser um sacrifício vivo. É isso que vai diferenciar a gente do mundo. Eu não sei o que aconteceu com você. Frase clássica de pregador, né? Não sei como você está aqui hoje. De fato, eu não sei. Mas eu sei aonde Deus quer te levar. Feche seus olhos. Eu fiquei muito impactado com Osborne. Para quem não sabe, uma faculdade está tendo cultos intermináveis. E eu não consigo não ver a galera da quadra tendo a mesma experiência. Veja. Não é a mesma experiência. Mas é um coração tão cheio e tão sedento pela presença de Deus que o culto não acaba. Que a gente não consegue sair daqui. Que a gente sai daqui transformado e traz gente para cá e a pessoa é transformada. Que a gente começa a pregar nas nossas escolas e as nossas escolas são transformadas. Que a gente começa a falar de Jesus no nosso trabalho e as pessoas são curadas. Que a gente começa a falar na nossa faculdade sobre avivamento e um culto não acaba naquele lugar. É sobre isso. Porque nós somos testemunhas. Porque nós somos testemunhas. Porque nós somos sacrifícios vivos. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu. Eu preciso que você preste muita atenção nisso agora. Existe uma responsabilidade com esse poder. E como a Val falou aqui, eu não posso fazer essa oração por você. Eu não posso pegar a responsabilidade que você tem e viver a sua vida. Você tem um chamado. Você recebeu promessa de Deus. O Senhor já falou com você. Eu já falou um monte de coisa com você. Mas você precisa começar com aquilo que você já tem. Você precisa entender que a coisa mais importante que você precisa, você já tem. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Eu sei que muitos aqui têm chamados grandes, esplendorosos. Eu tenho um chamado grande e esplendoroso. Não é mérito meu, não é algo meu, é algo que o Senhor me deu. Você tem um chamado grande e esplendoroso, porque o Senhor te deu. Mas você só vai viver essas coisas
se você der passos pequenos e curtos de responsabilidade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu preciso que você leia mais a Bíblia. Eu preciso que todos os dias você tenha um tempo de comunhão com Deus. Eu preciso que você levante um altar de adoração na sua casa. Permanece de olhos fechados, por favor. Eu não quero constranger ninguém. Eu preciso que você levante um altar de adoração na sua casa. Eu preciso que você cante na sua casa. Porque um altar de adoração sendo estabelecido na sua casa, o inimigo não vai poder roubar aquilo que ele tem. Um altar de adoração tão alto e tão sincero na tua casa vai fazer com que nada possa roubar. Canta, declara, profetiza, ossos secos, tornem vida. Vai sair um exército daqui, vai sair um exército desses ossos secos, vai sair vida desses ossos secos. Começa a profetizar sobre aquilo que você já tem. Jones, mas tem um chamado muito grande lá, ok. Mas você está numa escola que precisa de você. O Senhor precisa que você seja testemunha naquele lugar. Existe um trabalho, um emprego que você está lá e você não sabe por quê. Você não aguenta mais aquele lugar. O Senhor está lá para te usar, para pregar ossos. Vocês vão se tornar vida. Vocês vão se tornar um exército. Existem pessoas casadas aqui, pais, vocês precisam declarar sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu casamento. Não acabou o seu ministério. Não acaba nos seus filhos o seu ministério. O seu ministério é seu. Ele te chamou, não foi os seus filhos. Ele chamou os seus filhos, mas com eles é outra história. Você precisa declarar sobre a sua vida e o seu casamento. Vida! Eu acredito em... No meu aniversário do ano passado, a gente foi numa igreja e... Ano passado? Retrasado. A gente foi numa igreja e... Cara, uma ministração muito boa do Senhor, aleluia. Mas... eu fui cumprimentar uma amiga minha no final. E ela só pôs a mão na minha cabeça e eu caí. Eu fui tomado por um temor do Espírito Santo muito grande. E o Senhor me deu uma palavra e eu não sei se eu já falei isso, mas eu vi uma onda vindo sobre essa cidade. Eu vi uma onda vindo sobre os jovens dessa cidade. Eu vi pessoas saindo correndo, tão desesperadas por Deus, tão desesperadas pelo amor de Deus, que elas paravam em todos os lugares para falar de Deus. Eu vi um avivamento sobre essa cidade. Antes da gente subir aqui, antes de eu subir para ministrar, uma pessoa orou, pôs a mão em mim e falou, orou assim: fala tudo que você tem que falar. Aí eu, tá bom. Eu não fiz isso. A minha voz está quase acabando. E eu acredito que existe um tempo de ministração depois dessa palavra. Conversando com o Arthur lá em Guará, a gente falava sobre sonho de Deus no nosso coração.
E eu entendi que eu precisava falar sobre esse sonho que eu tive. Porque esse sonho não foi num lugar de espetacularização. Esse sonho foi debaixo da presença do Espírito Santo. Eu acredito em Osborne, em Osasco. Eu acredito que Osasco vai ser um celeiro missionário. Eu acredito que desse lugar partirão pessoas para Osasco, Carapicuíba e os confins da terra, pregando o Evangelho, sendo testemunhas, sendo mártires, levando o avivamento do Senhor, levando a presença de Deus por onde vocês passarem. O passo agora, o passo de hoje, ele não é um passo pro Jones. Vou lá dar um passo pro Jones. O Jones pregou legal, eu vou lá dar uma moral pra ele. Não faça isso. Por favor, não faça isso. O passo de hoje não é um passo de emoção. Eu estou muito emocionado, eu vou me ajoelhar ali na frente. Não. O passo de hoje é um passo de fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza. Quem derrama sobre nós a fé é o Senhor. E o Senhor diz que Ele não se agrada de quem não tem fé. O Senhor está derramando sobre você. Feche os olhos, por favor. Eu sei que é difícil, dá sono. Feche os olhos, você precisa ver o que você tem que ver. Eu não sei o que é. Não se incomoda, não tem ninguém olhando para você, está todo mundo de olho fechado. Ninguém está se importando com o seu sapato, com a sua blusa. O Senhor vai derramar sobre você uma visão agora. Não é aquilo que eu falei. Pode complementar aquilo que eu falei, mas não é aquilo que eu falei. O Senhor está dando uma visão clara do seu ministério, do seu chamado. Porque Ele te escolheu desde a fundação do mundo. Para que você fizesse boas obras, para que você fosse testemunha. E Ele te ungiu. Ele te ungiu para levar boas notícias aos pobres. E cuidar dos que estão de coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos, consolar os que andam tristes. E dar a todos que choram uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido.